senhores vereadores, senhoras vereadoras, vamos dar início à reunião ordinária do dia 2 de março de 2016. Convido o vereador secretário para fazer a verificação de presenças em plenário. Vereador André Meirinho presente, Assinio Medeiros presente, Claudino Maciel ausente, Eduardo Torto ausente, Eliseu Pereira ausente, Zé da Prainha presente, Leonardo Piruca presente, Marisa Zanoni Fernandes presente, Moacir Schmidt presente, Nilson Probst ausente, Orlando Angelotti ausente, Pedro Francês presente, Roberto de Souza Júnior ausente. Havendo número legal nos termos da lei orgânica do município e do nosso regimento interno, declaro aberta a presente reunião ordinária às 18h44. Convido o vereador André Meirinho para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Proclamai magnificamente o seu nome. Glorificai-o com a voz dos vossos lábios, com os cânticos da vossa boca e a música de vossa harpa. Direis assim o seu louvor. Todas as obras do Senhor são excelentes, tudo quanto ele estabeleceu será executado a seu tempo. Ninguém pode dizer, por que isto e por que aquilo? Pois tudo foi destinado para um fim próprio. Palavra do Senhor. Convido o vereador secretário para fazer a leitura da ata da 8ª reunião ordinária do primeiro período da sessão legislativa de 2016. A ata da 8ª reunião ordinária referente ao primeiro período de sessão legislativa de 2016. 12ª legislatura da Câmara Municipal de Balneário Camboriú, sob a presidência do vereador Nilson Frederico Probst. Ao primeiro dia do mês de março do ano de 2016, no plenário, o vereador Walter Alves, cita a Avenida das Flores, número 675. Nesta, realizou-se a presente reunião ordinária. Compareceram a senhora vereadora Marisa Zanoni Fernandes, os senhores vereadores André Meirinho, André Assinio Medeiros, Claudio Maciel, Eduardo Torto, Eliseu Pereira, Zé da Prainha, Leonardo Piruca, Moacir Schmidt, Nilson Probst, Orlando Angelotti Júnior, Pedro Francês e Roberto Souza Júnior. Conforme o livro de presença, números 3, folha 70. O senhor presidente em exercício, vereador Pedro Francês, declarou aberta a reunião em 19h08. A vereadora Marisa Zanoni Fernandes fez a leitura de um trecho da Bíblia. A ata da 7ª reunião ordinária foi lida pelo vereador Leonardo Piruca. Na sequência, assumiu a presidência dos trabalhos o vereador Nilson Probst. Não ocorreu discussão da ata, e não houve pedido de retificação ou impugnação, sendo aquela considerada aprovada. Dando continuidade, o vereador secretário fez a leitura do expediente recebido da pauta da presente reunião. Em seguida, o vereador secretário deu conhecimento ao plenário do conteúdo dos ofícios sobre o protocolo 212, 217, 218 e 229. Neste momento, atendeu os requerimentos números 51 e 52 do vereador Pedro Francês. A senhora vereadora e os vereadores realizaram a entrega das moções de congratulação ao senhor Major Eduardo Haroldo de Lima e o senhor Tenente Coronel José Valdo Hoffmann Júnior pelo trabalho desenvolvido durante a Operação Veraneio em Balneário Camboriú. Também foram entregues moções de congratulações, atendo aos requerimentos 10, 12, 21, 17, de autoria do vereador Pedro Francês, a senhora Luciana do Desterro Azevedo e aos senhores Marcos Wilson, Valkelwitz e Valdir Mafra e Diogo José Ribeiro Arantes. Pela moção de praças e oficiais do 12º Batalhão da Polícia Militar. Em seguida, atendendo os requerimentos número 8 e 35, de autoria do vereador Claudio Maciel, foram entregues moções de congratulação à senhora Zica Rasmussen pelo lançamento do Jornal Regional, que foi inaugurado no dia 22 de janeiro de 2016. E ao senhor Paulo Ribeiro, mestre de Taekwondo, por representar Balneário Camboriú como assistente de informação no evento teste nos Jogos Olímpicos de 2016. Na sequência, o senhor presidente realizou a abertura do grande expediente. Atendendo às solicitações de autoria da vereadora Marisa Zanoni Fernandes, vereador Pedro Francês, utilizaram a tribuna para discursar as seguintes autoridades.
Senhora Jevelyn Almeida, que falou sobre a acessibilidade do nosso município e atividades que podem ser desenvolvidas na praia para pessoas com deficiência física. Senhora Kathleen Talevi, presidente do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, o Comum, que falou sobre ações do Conselho do Município de Balneário Camboriú. E o senhor José Evaldo Hoffmann Jr., comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar de Santa Catarina, que falou sobre os resultados da Operação Veraneio 2015-2016 em Balneário Camboriú. Debateram com os convidados a vereadora Marisa Zanoni Fernandes, os vereadores Leonardo Piruca, Claudir Maciel, André Meirinho, Eduardo Torto, Roberto Souza Júnior, Pedro Francês e Nilson Probes. Após os pronunciamentos do grande expediente, o senhor presidente suspendeu a reunião por 15 minutos. A seguir foi realizada a nova verificação de presença e os trabalhos continuaram com a seguinte ordem do dia. 1. Projeto de lei ordinário número 003/2016. Colocado o projeto em primeira discussão, novo manifestação e em seguida o senhor presidente declarou encerrada a primeira discussão do projeto. 2. Projeto de lei ordinário 004/2016. Colocado o projeto em primeira discussão, novo manifestação e em seguida o senhor presidente declarou encerrada a primeira discussão do projeto. Projeto de resolução 002/2016. Colocado o projeto em discussão, novo manifestação. Colocado o projeto em votação única, foi mesmo aprovado com 10 votos favoráveis e 2 ausências da vereadora Marisa Zanoni Fernandes e do vereador Orlando Gilete Júnior. 4. Redação final do projeto de lei ordinário 74/2013. O projeto de lei foi retirado de pauta devido à ausência do autor. 5. Projeto de lei complementar 04/2015. Discutiu o projeto do vereador Marisa Zanoni Fernandes. Encerrada a discussão, o projeto foi colocado em votação única, restando aprovado com 12 votos favoráveis. 6. Projeto de lei ordinário número 019/2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade de tornar subterrâneo todo o gabinete instalado no município de Balneário Camboriú. O vereador Eduardo Toto requereu vista do projeto, colocado pedido de vistas em discussão, não houve manifestação. Colocado pedido de vistas em votação, foi o mesmo aprovado com 12 votos favoráveis. 7. Projeto de lei ordinário 081/2015. O vereador Eliseu Pereira requereu vista do projeto. Colocado o pedido de vistas em discussão, não houve manifestação. Colocado o pedido de votação, foi o mesmo aprovado com 10 votos favoráveis e 2 ausências da vereadora Marisa Zanoni Fernandes e do vereador Claudir Maciel. 8. Requerimentos 54A e 63, colocados os requerimentos em discussão, não houve manifestação. Colocados em votação foram os requerimentos aprovados com 9 votos favoráveis e 3 ausências da vereadora Marisa Zanoni Fernandes e dos vereadores Claudir Maciel e Orlando Gilete Júnior. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a senhora vereadores e os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 2 de março de 2016, no horário regimental. Declarou em seguida encerrada a reunião às 22h38 e mandou lavrar a presente ata, que depois de lida e submetida ao plenário, será assinada pelo presidente e demais membros da mesa diretora. Era isso, presidente. A ata está em discussão. Gostaria de fazer ali uma retificação. Não ouvimos a leitura de que foi entregue a moção também de congratulação ao secretário de Segurança de Balneário Camboriú, Coronel Edenir Meister. Gostaria que fosse acrescentado. Foi lido somente do Coronel Evaldo e do Major de Lima. Consta o Meister? Não. Isso. Então gostaria que acrescentasse o Coronel Meister. Encerrada a discussão, não havendo mais pedidos de retificação e com a devida retificação já feita, sim, a ata está aprovada com a devida retificação. Convido o vereador secretário para dar conhecimento do expediente recebido e da pauta da presente reunião. Expediente número 227/2016, procedência do senhor Nilson Frederico Probst, encaminhando emenda aditiva ao projeto de lei número 49/2015. Expediente número 229/2016, procedência da senhora Odilei Sudati, gerente executiva do governo da agência em Blumenau, notificando a extinção contratual referente ao contrato número 10.05564, controle 61/2013. Expediente 231/2016, procedência do vereador André Meirinho, solicitando a confecção e entrega em ato solene do título de cônsul honorário ao senhor Juraci Lopes da Silva, aprovado através do decreto legislativo 393/2012, datado de 9 de março de 2012.
E expediente número 232/2016, senhor Levi Elias Vicente, presidente da Comando de Pescadores 17, informando que o recurso disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú Controle de Santa Catarina foi utilizado para pagamento de salários, encargos sociais, serviços contábeis e demais despesas da Comando de Pescadores. Era isso, presidente. Vamos fazer a entrega de uma moção de congratulação, atendendo ao requerimento 049 de 2016, de autoria do vereador Pedro Francês. Vamos fazer a entrega da moção de congratulação à delegada da 29ª Delegacia Regional de Polícia, doutora Magali Nunes Inácio, pelo trabalho desenvolvido durante a Operação Veraneio em Balneário Camboriú. Essa moção, como já falamos ontem no microfone, é o nada mais, nada além, doutora Magali, do nosso reconhecimento, do reconhecimento desta casa, assim como de toda a nossa gente, pelo brilhante trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal e também do Corpo de Bombeiro na temporada de verão em nossa cidade. Então, nós queremos já, de antemão, agradecer a senhora por ter desempenhado um brilhante trabalho junto com os seus comandados na Operação Veraneio 2015-2016. Por isso, a convido a descer até aqui e receber esta merecida moção. Vamos ao grande expediente, senhora vereadora e senhores vereadores, vamos dar início aos pronunciamentos e debate do grande expediente. Convido o vereador Moacir Schmidt para fazer o sorteio para a determinação da ordem dos pronunciantes, dos pronunciamentos.
por ordem, estão inscritos, foram sorteados aqui neste momento, a vereadora em primeiro, Marisa Zanoni, Fernando Leonardo Peruca, Pedro Francês, Orlando Giolete, Eduardo Torto, Eliseu Pereira, Nilson Prus, Claudir Maciel. Com a palavra, a vereadora Marisa Zanoni Fernandes, por até 11 minutos. Meus cumprimentos ao senhor presidente em exercício, colega Pedro Francês, faço uma saudação aos colegas vereadores, às pessoas que nos acompanham através da TV Câmara. Quero, nesta noite, usar este espaço, em primeiro momento do meu pronunciamento, primeiro para agradecer a Jevelin, que esteve aqui ontem conosco, nos desafiando a olhar a nossa realidade com dados do seu cotidiano, do cotidiano daquele, daquela pessoa com deficiência, ou um cadeirante, ou um cego, da pessoa que precisa de medicamento, da pessoa que precisa de sonda, da pessoa que tem o direito de usufruir dos bens sociais, culturais, dos equipamentos turísticos, e nos apontou, Jevelin, uma perspectiva muito mais humanizada do ponto de vista da ação do que da retórica ou do slogan que a nossa própria Prefeitura Municipal gosta de transmitir ou gosta de falar, humanizando o Balneário Camboriú. Então, agradecer a Jevelin e aqui lamentar a forma como muitas vezes nossos convidados são tratados e, especialmente, lamentar a intervenção do senhor presidente, primeiro com a Jevelin, dizendo, naquele momento, que a Jevelin faltava com a verdade em relação ao chamamento que ela já fazia nas redes sociais do atraso de 8 meses na entrega de sondas para pacientes que necessitam das sondas como ela, que usam em torno de 6 a 7 sondas diárias e que têm o direito de receber isso. Naquele momento, colegas, o senhor presidente Nilson Probitz fez um contato, como é da base do governo, e parece que recebeu, parece não, anunciou que a Jevelin faltava com a verdade e que as sondas estavam lá, disponível a ela, há 2 meses, e ela não as retirava. Em outras palavras, chamou a Jevelin de mentirosa. Eu gostaria, então, aqui, em nome da Jevelin, recolocar o que de fato está acontecendo, porque a Jevelin foi, então, hoje, como foi dito que estava lá, um material disponível há 2 meses, vereador Meirinho. Ela foi até o posto de saúde. Chegando lá, não havia um material guardado para ela, não havia um material preparado à espera dela, como foi dito aqui. Mas a atendente disse que poderia arrumar as sondas, e arrumou sondas que não eram as suas sondas, as sondas da necessidade da Jevelin, né? Até porque ela usa as sondas número 14, sondas uretral, e entregaram a elas sondas para uso na traqueia. São bem semelhantes, mas com funções específicas e que não servem para a Jevelin. Bem, como é o hábito da Jevelin e a incomodação que ela ficou por aquilo que ela foi exposta aqui ontem, ela também procurou outros responsáveis na própria Secretaria de Saúde, falou inclusive com o secretário de Saúde, e disseram então que iriam ver o que estava ocorrendo e como ela poderia conseguir as sondas. Pediram para que ela passasse à tarde no Ruth Cardoso, vereador Moacir, para retirar as sondas no Ruth Cardoso. Bem, a primeira informação é que tinha, ela que não ia recolher, ela que não ia lá buscar. Depois entregaram a que não era a sonda que ela usava. Aí disseram que ela poderia ir no Ruth Cardoso à tarde retirar as sondas. Ela resolveu passar no almoxarifado. Senhores,
no almoxarifado, a pessoa responsável disse, não, a gente tem a sonda aqui. Temos a sonda uretral, a número 14 que a Javelin usa e outros pacientes usam. Só que a pessoa do almoxarifado não podia entregar, tinha que entregar via o posto de saúde. E aí organizou a caixa com 180 sondas uretrais e pediu para que ela fosse, vereador Orlando, então, procurar o enfermeiro no posto de saúde que ele entregaria, porque diretamente do almoxarifado isso não poderia ser feito. Então, o enfermeiro, citar o nome Ricardo, e a caixa que foi feita hoje, depois disso, foi entregue à Javelin. O que nota-se? Primeiro, Javelin chamada de mentirosa. Segundo, que nunca faltou sonda, mas depois dizem que faltou. Aí a sonda que ela necessitava, precisava buscar no RUT, mas o almoxarifado tinha. Então, denota uma falta de informação no próprio sistema, na própria gestão da saúde pública. Na conversa com o atual secretário, ele alertava que a pessoa, na figura da Sabrina, não deveria ter respondido aquele questionamento ao nosso presidente, né? E o presidente, porque a informação não era correta. A informação não era correta. Então, só trazer aqui essa situação para lamentar. Porque parece que a gente não pode, as pessoas não podem, vereador Pedro Francês, anunciar e denunciarem os problemas que a gente tem na cidade. O gestor deve agradecer quando alguém vem e aponta tais situações. Porque as pessoas fazem isso nas redes sociais, fazem isso para os órgãos públicos. E a gente precisa, quem é gestor, precisa estar atento a esta demanda e não logo buscar fazer intervenções equivocadas e agredir a própria Javelin no sentido de dizer que ela estava equivocada. Então, eu como vereadora que a convidou, quero me desculpar, né, a Javelin, e dizer que a Javelin é extremamente corajosa, uma pessoa, pela fala de todos os vereadores aqui, uma pessoa que nos desafia, olhar a acessibilidade, olhar o nosso sistema de saúde, olhar a vida em sociedade, por vieses que as pessoas que andam, enxergam, ouvem, não conseguem perceber as necessidades. Então, recolocar aqui essa posição da Javelin, ela esteve na Câmara aqui à tarde, hoje se dedicou a tarde toda neste exercício, e recolocar que há problemas de informação, as sondas não estava lá organizada, a Javelin não deixou de retirar as suas sondas, nem ela e nem outros pacientes. Então, fazer essa observação, essa retificação e deixar aí, mais uma vez, um pedido de desculpas da minha parte. Não sou eu que cometi isso, mas eu espero que o presidente assim o faça também. Quero também falar que a Kathleen, a presidente do Conselho Municipal, na minha observação e de várias pessoas da plateia, também se sentiu ofendida na continuidade da fala do senhor presidente. De forma bastante agressiva, insinuando que mulheres não estão na política porque não se candidatam. Senhores, é obrigatório o gênero, o percentual de 30% de gênero. Lá não fala se é feminino ou masculino na lei, mas ele é somente completado com mulheres. Contem nos seus partidos políticos quantas mulheres a gente tem empoderado para serem candidatas. Então, dizer que nós não estamos aqui, que não tem mais mulheres aqui porque nós não desejamos, é, novamente, não enxergar a realidade. É não enxergar o próprio movimento dos partidos políticos. Para que uma mulher sente em uma das cadeiras, outro homem vai ter que levantar. Não, a gente não ocupa, duas pessoas não ocupam o mesmo espaço. Quantos homens estão dispostos a levantar para dar espaço para as mulheres? Quantos partidos têm feito formação política? Quantos maridos têm estimulado suas companheiras a participar da vida política?
quantos partidos trabalham na questão do empoderamento, da visibilidade das mulheres. Então, também, dizer que a Jevelin foi extremamente pertinente, pontual nas suas observações, e mexe com preconceitos, com história das relações sociais que a gente precisa descortinar. Com as questões de gênero que esta casa negou estar no Plano Municipal de Educação. Discutir gênero é discutir o papel da mulher, essencialmente do papel masculino e feminino que nós construímos, mas das diferenças na construção desses papéis que geram violência, discriminação. Então, agradecer a Jevelin e a Kathleen por estarem aqui, por nos darem novos horizontes e da mesma forma, lamentar que foram assim tratadas pela casa, especialmente pelo senhor presidente. Lamento que o presidente não esteja aqui para ouvir isso, mas lamentar, quando eu falo que a casa é machista, eu não falo. As ações demonstram, e a ação de ontem, novamente, na perspectiva nossa de mulher, foi uma atitude machista. Obrigada, senhores. Com a palavra, o vereador Orlando Giolete não está em plenário. O vereador Eduardo Torto. Obrigado, senhor presidente, vereadores, vereadoras. Hoje eu venho a esta tribuna frente a um assunto que fiquei sabendo há pouco tempo, quando eu entrei aqui na casa, hoje, no final da tarde, da decisão de um juiz, de uma liminar, de um juiz de Florianópolis, Dr. José Maurício Lisboa, que acatou o pedido do sindicato dos estabelecimentos de ensino do Estado de Santa Catarina, SINEP, e autorizou as escolas particulares do Estado a cobrarem preços diferenciados pelos serviços prestados a pessoas com deficiência. E ontem nós estávamos aqui ouvindo um simples, vamos assim dizer, um simples apelo de uma pessoa com deficiência sobre uma praia acessível. E hoje a gente ouve algo que, mesmo eu com 52 anos brigando pela inclusão, desde que me conheço por gente, vejo que um juiz dá uma liminar a favor de cobrar serviços prestados a pessoas com deficiência em escolas particulares, onde ele diz, o magistrado defendeu, dizendo que a instituição particular de ensino, ao contratar o profissional para atendimento especial, demandará que sejam empregados custos necessários a esse atendimento educacional especializado, não sendo razoável que seja prestado sem a contraprestação financeira para que sejam realizados. E depois nós discutimos inclusão. Acho que a faculdade, a universidade que esse moço, esse senhor, esse doutor deve ter se formado, ele nunca passou por uma disciplina de educação especial, ou sequer leu alguma coisa de inclusão, ou sequer conhece uma pessoa com deficiência para alegar tal liminar a favor dessas escolas. Me admira ainda o sindicato do ensino das escolas particulares entrar com esse pedido. Fico aqui protestando mesmo ao público. Gostaria que essa emissora fosse a todo o Estado. Infelizmente não vai. Mas isso é um afronto à inclusão no Estado de Santa Catarina. Porque a presidente da Comissão do Diretório da Pessoa com Deficiência da OAB de Santa Catarina, doutora Ludmila Hanisch, ressalta que cabe recurso e que a sentença contrária o que decidiu o ministro do Supremo Tribunal Superior Federal, STF. Ele foi contra o STF. Provavelmente
me desculpem até a minha ignorância, ou essa pessoa não gosta de deficientes, ou realmente, desculpe até os meus amigos deficientes visuais, mas ele deve ser um deficiente visual, para não enxergar a realidade que passam os pais dessas pessoas que querem dar principalmente ou simplesmente uma oportunidade para que essas crianças tenham o direito de se desenvolver e praticar a cidadania. Nós, que somos pessoas com deficiência, com certeza passamos um pouquinho mais de dificuldade do que as pessoas que andam, do que as pessoas que enxergam, das pessoas que ouvem, das pessoas que têm discernimento, com certeza. Mas, hoje, a maioria das pessoas com deficiência não querem mais o lugar numa esquina pedindo esmola. Vocês podem ter certeza disso. E o senhor, doutor José Maurício Lisboa, quero deixar um recado para o senhor e vou fazer um requerimento, um ofício em repúdio à sua decisão, não só em nome meu como vereador desta casa, mas também como membro do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência, porque isso é um descaso com o ser humano. E ontem, quando eu falei que faltava sensibilidade nas pessoas, é isso que falta nesse doutor. Ele tem que esquecer um pouquinho essas doutrinas e pensar um pouquinho na humanização, no ser humano. Qual é o dever dele realmente daquele cargo que ele ocupa hoje? Será que é excluir as pessoas? Pense bem, doutor José, porque esse vereador vai apresentar semana que vem um requerimento de repúdio e solicitando que o senhor peça a exoneração do seu cargo por falta de competência. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Eliseu Pereira, declina. Com a palavra o vereador Nilson Probst, vai falar? Declina. Com a palavra o vereador Claudir Maciel, por até 11 minutos. Senhor presidente, vereador Pedro Francês, nosso querido, estimado companheiro de partida, saudar a todos os colegas vereadores, nosso plenário hoje vazio, mas aqueles que nos assistem e nos ouvem. E o que me traz, senhor presidente, estou aí umas 2 semanas sem usar a tribuna, estamos tratando um assunto importante, em relação a um pouco da enxurrada de denúncias de corrupção que o Brasil apresenta. Eu acordo todo dia às 7 horas da manhã, ligo lá no jornal e é sempre a mesma coisa, a cada dia um escândalo e tal. E nós passamos a não aguentar mais isso. E como é que se bota um fim? É justamente tomando atitude. E tomar atitude e começar pelo nosso município. Não é? São 5.600 municípios brasileiros e nós temos que desenvolver uma consciência da sociedade, fazer valer aquele ditado que quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta, e a pessoa de bem, que trabalha, que produz, que paga os seus impostos, tem que parar de reclamar no seu sofá e tem que sair às ruas, tem que realmente tomar uma atitude, tem que ingressar na vida política para fazer mudar. Por quê? Porque nós apresentamos um projeto aqui na Câmara, eu apresentei, quero pedir ao presidente que olhe e coloque isso em apreciação, que cria o seguro garantia para obras e serviços prestados para o poder público, para evitar que nós venhamos a sofrer novamente a mesma situação que nós estamos sofrendo aqui
com um novo aditivo que foi lançado de 2,6 milhões de reais para concluir a passarela da Barra, orçada em 11 milhões inicialmente, licitada com 23, paga 30 milhões, mais de 30 milhões, e ainda falta 2,5 para tentar concluir. Né? Isso é um tapa na cara de quem vive um momento de grandes dificuldades nesse Brasil. E por que que isso aconteceu? Porque a administração municipal permitiu que a empresa homologada para executar essa obra fosse uma empresa de um parente do diretor de compras, da Prefeitura Municipal. Não tem nada a ver, Dálmina não tem nada a ver, de Joinville não tem nada a ver, foi muita coincidência, e o pior, uma empresa que não tem garantias para concluir a obra, tanto é que abandonou a obra. Estou errado eu, presidente? Estou errado eu falando isso? Da mesma maneira que a Prefeitura contratou a Cruz Vermelha Cover, né, porque o nome Cruz Vermelha é respeitado, mas aquela era Cover, é um braço criado justamente para fazer esse tipo de maracutaia, e que comprovadamente, pela sindicância da Prefeitura e pela CPI que nós criamos nesta casa, apoiada por todos os vereadores que eu presidi, que ela desviou mais de 3 milhões e 800 lá para o Maranhão. Tanto é que a Prefeitura rompeu e mandou essa empresa embora. Não foi isso? Mas por quê? Porque antes de contratar, a equipe técnica da Prefeitura teria que ter feito um levantamento e certificar que aquela empresa tinha contratos importantes e capacidade de gestão de uma unidade como o Hospital Ruth Cardoso. Na época licitada por 1.700.000 por mês. Depois tivemos denúncias aqui de contratos, como saiu no Diarinho, de amiguchos do prefeito. Tivemos mais denúncias de superfaturamento de carne. Tivemos mais denúncias aqui, mais denúncias apuradas e denunciadas pelo Ministério Público em relação à Operação Trato Feito. A Operação Trato Feito, que trouxe muitos elementos aqui, né? E todos sabem o desenrolar disso. E aí a Prefeitura mandou para cá a criação da Secretaria da Transparência, a criação da Secretaria de Compras, dando maior robustez, né, a esse processo para dar transparência e segurança. Né? Quero requerer o tempo do vereador Medeiros, é possível? Né? Mais alguns minutos do vereador, requeiro. E a Câmara acabou aprovando. Nós dizíamos que, nós votamos contra ali, o vereador Pedro me concede, nós dizíamos que não era só essa a solução, é a conduta do administrador que tem que mudar. Por que estou dizendo isso, vereadora Marisa? Porque agora em dezembro, a Prefeitura abriu mais uma licitação para a compra de carnes, fornecimento de merenda. Isso é uma coisa séria. Estou falando de uma obra. Qualquer corrupção é abominável. Mas nós permitimos isso em cima de merenda, é coisa degradável. Né? E a Prefeitura abriu a licitação, houve concorrência, 2 empresas ficaram em primeiro lugar, acabaram sendo desclassificadas. Né? Desclassificadas. Uma delas, WRS Soluções em Serviços e Manutenção Limitada. Vereador Eliseu, que foi secretário de Obras, isso daqui é uma vocação de fornecimento de alimento? A vocação dessa empresa é para fornecer serviço de manutenção, de reforma, não é isso? Eu fui buscar, a empresa também já forneceu para a Imasa, já desenvolveu uma consultoria também, né, na destinação de resíduos sólidos, já forneceu para a Secretaria de Saúde, para a Fundação de Cultura, e agora oferece também alimentos, mesmo tendo uma vocação, busquei lá o CNPJ, como é que é, o cartão CNPJ, está lá, 1.001 utilidades. Tudo que se pensar, a empresa tem. Quase que nem precisa de prefeito. Mas eu tomei o cuidado de pegar o endereço e ir lá na empresa.
E eu tenho as fotos aqui. Não tem nada na empresa localizada na Avenida Almirante Barroso, vereador Peruca. Não tem nada. Documentalmente, a empresa pode ganhar a licitação. Mas se nós não criarmos um mecanismo aqui para, antes de homologar qualquer licitação desta natureza, e se certificar de que essas empresas não são as empresas chamada empresa pastel, aquela que tem só a pasta e o telefone, que ganham licitações a preço mais caro do que se pagaria se nós fôssemos comprar alimento aqui em qualquer um dos mercados da nossa cidade, e que o município está sendo lesado. Eu fui lá. Não tem nada no endereço, não tem uma placa, tem uma oficina, uma escada que sobe para um apartamentinho no endereço localizado. Convido os senhores vereadores para que nós possamos ir lá. E lá dentro não tem nada. Ligamos no telefone e não atende. E eu gostaria que essa empresa se apresentasse, porque, embora a prefeitura a desclassificou agora em janeiro, numa decisão, porque ela não tinha as amostras conforme requerida, mas a prefeitura também desclassificou comerciantes estabelecidos em Balneário Camboriú. Por exemplo, como a Rosário Alimentos. Está ali estabelecido, gerando emprego, gerando impostos para o município, na mesma condição. O que diz a legislação no caso de desclassificação? Vai chamando o segundo, o terceiro, o quarto. Agora, quando aquela empresa que era para ganhar não consegue documentação, como foi a primeira, como foi a segunda. A primeira não conseguiu as amostras. Por que se anula o processo e não chama o da sequência? Me parece, e me ocorre aqui a impressão, e não quero colocar suspeita, que há um desejo que ganhe a empresa que não tem sede, a empresa que não tem uma câmara fria, a empresa que não tem uma condição de entregue, e que, quem sabe, nós poderemos estar afirmando que é uma empresa intermediária, que ganha licitações para passar. Isso é um caso que eu estou falando. Aí entra o fato mais importante que nós queremos trazer. Esta casa precisa criar um mecanismo de que, antes de homologar uma empresa, nós temos que saber se essa empresa realmente existe. Compreendo que a lei federal, que disciplina todo o certame, qualquer empresa pode participar. Agora, eu não posso crer que uma empresa que tem apenas a pasta e o telefone, ela possa ser homologada em detrimento de quem está aqui, amparada pela nossa lei orgânica estabelecida no município de Balneário Camboriú, e a lei orgânica prevê, inclusive, a preferência na questão da microempresa. Eu não posso crer que a prática da administração possa simplesmente ser de analisar papel. Qual é o tipo de merenda que as nossas crianças estão recebendo? Não as licitadas, as realmente entregues. Isso nós temos que discutir, porque começo a me preocupar com isso. Qual é o grau de responsabilidade de um empresário estabelecido na nossa cidade? É grande. Ele sabe que se um vereador, se a imprensa, que já noticiou final de semana, vier trazer a discussão num assunto desse, ele vai ter prejuízo. Agora, qual é o prejuízo para quem só tem a pasta e o telefone? Acho que nenhum. Hoje, com R$1.000, você abre uma empresa e cria outro CNPJ. Então, eu trago essa denúncia grave, porque eu me certifiquei de estar lá. Convido os senhores vereadores para que nós possamos analisar juntos esta questão. Não, foi cancelado por outra razão, vereador Nilson. Foi cancelado porque a prefeitura, a Secretaria de Educação exigiu a comprovação do lote da época em que foi licitada. Uma licitação que tem recurso, você não terá necessariamente o mesmo lote apresentado. Vamos lá, 2, 3 meses depois, você já vendeu aquele lote. Agora, a característica do alimento, não. Aquele alimento devidamente caracterizado não precisa ser do mesmo lote. E aí usaram a questão da exigência do lote, da época da licitação, para que se fizesse análise, e com esse argumento
anularam todo o processo. Porque se não o fizesse, teriam que ter chamado as empresas classificadas em segundo, terceiro, quarto lugar. Essa é a realidade. Esse é o fato. Não é? O que se faz? Me dá a impressão, não quero afirmar, mas estou me aprofundando nessa questão, quero compartilhar com os senhores, de que há um certo desejo no ar de que ganhem determinadas empresas que não têm vínculo com a cidade, que não têm estrutura para fornecer aquilo que estão ganhando, porque não tem sequer uma sede que possa apresentar como uma empresa, e estou falando aqui, não é de mixaria, são de milhares e milhares de reais dos cofres da municipalidade que, de repente, estão indo para esse tipo de empresa. Já tivemos uma experiência ruim, duas, uma no teatro, em que a empresa também rompeu o contrato por determinação do município, porque paralisou as obras e o município era vítima daquela chantagem. Depois da Passarela da Barra, que se comprova aqui, em mais uma grande denúncia, em que o município vai ter que botar mais 2.600.000 para cobrir aquilo que a empresa já deveria ter sido feita. E mais, né, a responsabilidade desta casa de poder fazer a sua principal prerrogativa valer, que é a de fiscalizar os atos da administração, buscar a transparência e, acima de tudo, fazer com que o nosso suado dinheiro dos impostos não venha a parar nas mãos daqueles corruptos que nós temos assistido diariamente na televisão e na grande mídia. Vereador, quer uma parte? Nilson? Não? Muito obrigado a todos. Encerrados os pronunciamentos do grande expediente, suspenda a reunião por 15 minutos, quando voltaremos à hora do dia. A EMASA continua investindo. Faça a sua parte. Utilize a máquina de lavar roupas apenas quando juntar um volume considerável de roupa suja. Economize água. EMASA e Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Convido o vereador primeiro secretário para fazer a verificação de presença em plenário. André Meirinho presente, Assinil Medeiros presente, Claudir Maciel presente, Eduardo Torto presente, Eliseu Pereira presente, Zé da Praena presente, Leonardo Peruca presente, Marisa Zanoni Fernandes presente, Moacir Schmidt presente, Nilson Probst presente, Orlando Angeletti Júnior presente, Pedro Francês presente, Roberto de Souza Júnior presente. Havendo o número legal por reaberta a presente reunião, vamos dar início à ordem do dia. Projeto de primeira discussão e conhecimento dos senhores vereadores. Projeto de lei 122/2015, que altera a denominação da via pública no município de Balneário Camboriú. Autor, vereador Nilson Probst. Projeto de lei aportou nessa casa, foi despachado para as comissões de Justiça e Redação, Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, Preservação do Meio Ambiente e Turismo. Todos os pareceres foram pela aprovação, presidente. O projeto está em discussão. Senhores vereadores, só para conhecimento, esse projeto é o projeto que denomina essa nova avenida aqui em Avenida Policial Luiz Carlos Rosa. Policial Luiz Carlos Rosa, para quem conhece, alguns... O Orlando conhece, enfim, a Marisa conhece, foi um policial que dedicou a sua vida de trabalho a Balneário Camboriú. O Brasil, seu marido trabalhou com ele, enfim, é um policial que eu denomino que a Delegacia Regional em Balneário Camboriú foi criada graças à intervenção do policial Luiz Carlos Rosa, em virtude do trabalho realizado por ele na busca da instalação da Delegacia Regional. Como o complexo
de segurança será construído aqui ao lado do Corpo de Bombeiros, onde estará Corpo de Bombeiro, Delegacia da Polícia, toda a estrutura da Polícia Civil. Nada mais justo que homenagear um policial que dedicou a sua vida a Balneário Camboriú, né, dedicou o trabalho aqui em Balneário Camboriú e faleceu no ano passado. Então, em virtude disso, gostaria de pedir o apoio a todos os nobres colegas na aprovação desse projeto. O projeto continua em discussão para conhecimento, senhores vereadores. Não havendo quem queira discutir, o projeto está de conhecimento. Projeto de Lei 02 de 2016, que altera o dispositivo da Lei Municipal 3638, 18 de dezembro de 2013, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de concessão de uso de bem público com a Associação dos Pais e Amigos do Autista, AMA Litoral. Autor, prefeito Edson Renato Dias. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura do projeto e dos pareceres das comissões permanentes. Projeto de lei aportou nessa casa, foi despachado para as comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, Educação e Cultura, Saúde e Assistência Social. Todos os pareceres foram pela aprovação. O projeto está em discussão, senhores vereadores. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em conhecimento, senhores vereadores. Projeto de lei 074/2014, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de dispositivo para interromper o processo de sucção de piscinas. Autor, vereador Roberto Souza Júnior. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura da redação final do projeto. Projeto de lei número 74/2014 está em redação final, assinado pelos membros da comissão. História bonita, o cara que trabalhou a vida toda aqui, foi policial. Só uma questão de ordem, senhor presidente. Só gostaria da leitura, pelo menos, do artigo 2º aí para verificar. O dispositivo deverá ser colocado em local de fácil alcance, inclusive para crianças e pessoas com deficiência. Era isso? A redação final, senhores vereadores, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a redação final está em votação. Solicito ao vereador secretário que faça a abertura do processo de votação aos senhores vereadores. Aos vereadores, o projeto de lei está em votação no painel eletrônico pelos próximos 30 segundos. Roberto Souza vai votar, vereador? Seu projeto, vereador. Ok, senhores, 12 sim. O projeto está... A redação final do projeto está aprovada. Projeto de lei 160 de 2013, que concede licença de parte de jornada de trabalho à servidora pública, que seja mãe, tutora, curadora ou responsável por pessoa excepcional, e da outra excepcional. E outras providências. Autor, vereador Leonardo Peruca. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação pela rejeição do projeto, senhores vereadores. Questão de ordem, senhor presidente. Eu justifiquei. Mas eu fiz no microfone. Eu justifiquei que o vereador estava em trânsito, tá? Tem que alterar. Não, mas então tem que ser. Então tem que retificar a ata porque foi justificada a ausência do vereador, tá? Foi eu que fiz a justificativa. Questão de ordem, vereador Meirinho. Peço visto do projeto. Tá, Sim, mas não vamos consertar, não. Vai ser sim. Ok, senhores. Pedido de vistas do vereador Meirinho. Solicito ao vereador secretário que faça chamada da senhora vereadora e dos senhores vereadores para o pedido de vistas. Sim. Abro, senhores vereadores, a votação, painel eletrônico, pelos próximos 30 segundos do pedido de vista. Vereador André Meirinho. O parecer da Comissão de Justiça e Redação?
Como? Senhores, vereador Eliseu Pereira não fez voto, Assinil Medeiros e Claudir Maciel. Por favor, profiram seus votos. Mas eu acho que é importante, Só uma presidente, a questão de ordem, leitura aí senhor do parecer. O parecer da Comissão de Justiça e Senhor Redação. presidente, nós estamos em processo de votação. Não pode ser interrompido. Tem que ser Vamos encerrado o vamos processo e iniciado o Vamos outro. terminar, depois eu posso solicitar. Então é quem grita mais alto. Ok. 12 sim. 12 sim. O pedido de vistas está aprovado. Isso aqui é uma questão... É pela rejeição? Pela rejeição. Passou. Projeto de Lei 082 de 2015, que dispõe sobre a responsabilidade de empresas particulares e concessionárias sobre a fiação, cabeamento e demais objetos instalados nos postos em vias públicas no município de Balneário Camboriú. Autor, vereador Eliseu Pereira. Solicita ao vereador secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação pela rejeição do projeto, senhores vereadores. Questão de ordem, presidente. Gostaria de solicitar a vista do projeto, tendo em vista que a assessoria do meu gabinete informou que existem caminhos que possam ser tomados para fazer o saneamento desses vistos. Ok, senhores. Solicita ao vereador secretário que faça a chamada, abertura do processo de votação para o pedido de vistas do vereador Peruca. Abro a votação no painel eletrônico por 30 segundos. Pedido de vista do vereador Leonardo Peruca. Senhores, vereador Claudir Maciel, vereador Eduardo Torto, ok? Ok, 12 sim, o pedido de vistas está aprovado. Projeto de Lei 158 de 2015, que institui no município de Balneário Camboriú o programa Doadores do Futuro em todas as escolas da rede municipal. Autor, vereador Assinil Medeiros. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação pela rejeição do projeto. Projeto de lei aportou nessa casa, foi despachado para uma série de comissões, dentre elas a Comissão de Justiça e Redação, que emitiu o parecer pela rejeição, presidente. Se algum vereador tiver interesse que faça a leitura do parecer. Este relator, nomeado pela presidência, vereador Eduardo Torto, nomeado pela presidência da comissão, recebeu nessa data para a emissão do parecer técnico desta comissão permanente o projeto de lei ordinária número 158, de autoria do vereador Assinil Medeiros. O presente projeto, de autoria do vereador Assinil Medeiros, visa instituir no município de Balneário Camboriú o programa Doadores do Futuro em todas as escolas da rede pública municipal de ensino. Em primeira análise, verificou ser a matéria afeta a essa comissão por força da resolução número 548/2014. Quanto à análise da legalidade do projeto de lei em comento, verifica-se apresentar flagrante de vício de iniciativa. Inconstitucionalidade formal. As regras previstas na Constituição do Estado de Santa Catarina, SESC, quanto à iniciativa privativa de leis, e são dirigidas de forma expressa ao governador. Também são aplicáveis ao chefe do Poder Executivo Municipal, dada a prevalência do princípio da simetria, consoante já decidiu o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A SESC, no artigo 5º, parágrafo 2º, a seguir transcrito, indica os temas legislativos que são de iniciativa privativa do governador, o que se aplica como visto aos prefeitos catarinenses. Artigo 50. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão ou Assembleia Legislativa, ao governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nessa Constituição.
Parágrafo 2º. São de iniciativa privativa do governador do Estado as leis que disponham sobre a organização, o regime jurídico, a fixação, modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, o provimento de seus cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. 2. A criação de cargos e funções públicas na administração direta, autárquica e fundacional, o aumento de sua remuneração. 3. O plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual. 4. Os servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. 5. A organização da Procuradoria-Geral do Estado, da Defensoria Pública. 6. A criação e extinção das secretarias de Estado e órgãos da administração pública, observando o disposto do artigo 71, inciso 4, sem destaque no original. Dispõe em seu artigo 71 as atribuições do governador do Estado. São atribuições privativas do governador do Estado. 4. Dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração estadual, quando não implicar aumento de despesa nem criação e extinção de órgãos públicos. Ou seja, com substância, atribuição privativa do chefe do Executivo dispor sobre a organização e funcionamento da administração pública em sua esfera de atuação, mediante decreto, inclusive quando não implicar aumento de despesa nem criação e extinção de órgãos públicos. O citado artigo 71, ademais, em seu inciso 1º, é claro ao prescrever que incumbe ao governador e ao prefeito, por conseguinte, exercer com auxílio do secretário de Estado a direção superior da administração estadual. De outro vértice, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina já decidiu que, em uma interpretação sistemática da Constituição, não haveria sentido lógico retirar do chefe do Executivo a iniciativa privativa para legislar sobre as atribuições das secretarias, quando, ao mesmo tempo, somente a ele caberia criá-las ou extingui-las. A respeito, existe uma ação direta de inconstitucionalidade, lei estadual número 14.460/2008, que diploma apontado como meramente autorizativo. Possibilidade ainda assim de sindicância de constitucionalidade. Precedentes do STF, mérito normativo que institui o selo catarinense de biocombustível. A outorga da marca distinta que pressupõe a verificação de requisitos descritos na lei, criação de novas atribuições ao Executivo. Proposta de lei, todavia, de autoria da Assembleia Legislativa. Viste formal e evidente iniciativa exclusiva do chefe do Executivo, violação aos artigos 32 e 50, parágrafo 2º, incisos 6º e 71. E inciso 4º, linha A. Todos da Constituição do Estado de Santa Catarina. Pedido inicial procedente. Ainda que seja meramente autorizativa, pode a lei ser objeto de verificação de constitucionalidade precedentes no STF. Compete privativamente ao governador do Estado a iniciativa de processo legislativo tendente a criar ou alterar atribuições de secretarias de Estado. Ação direta de inconstitucionalidade do 2011-008-8395 da capital, relator desembargador Sérgio Isidório Rei. De acordo do acórdão referido, retira-se a seguinte passagem do voto do excelentíssimo senhor relator desembargador Sérgio Isidório Rei, a qual passa a integrar o presente arresto. Por fim, ressalta-se que, apesar de a emenda constitucional número 38 ter alterado a redução da norma do artigo 50, parágrafo 2º, inciso 6º da SESC, para suprir a expressão atribuições dos textos do artigo, não deixou de caber ao governador a delimitação das competências dos órgãos que estão sob seu mando. Embora à primeira vista tal supressão possa levar ao entendimento de que o chefe do Executivo não mais detém competência privativa para apontar as matérias e atos de incumbência de cada órgão da administração, tal entendimento se mostra equivocado. Isso porque, ainda sendo incompetência daquela, cria ou extinguir secretarias, como visto a Lures. Não faria sentido retirar-lhes os poderes para delimitar as incumbências de cada um de tais órgãos. Diante do exposto, padece o projeto de lei de vício de iniciativa, sendo, portanto, inconstitucional e ilegal. Portanto, por apresentar irregularidade de ordem formal, sendo, portanto, ilegal e inconstitucional. Este relator opina pela rejeição da presente proposição. Relator Eduardo Meneghelli Júnior, assinado pelo presidente Leonardo Piruca. O projeto está
Em discussão, com a palavra a vereadora Marisa Zanoni. Eu quero, inicialmente, destacar, vereador Medeiros, a importância do tema, né, de que nós possamos cada vez mais nos comprometermos com a vida do outro, com essa questão toda de ser solidário, né? Então, nesse sentido, dizer do mérito, da preocupação que o senhor traz, e certamente a gente precisa compreender que isso é um processo de educação, né? A gente vê que as campanhas de doação de órgãos ou de sangue, quando bem feitas, nos meios de comunicação, nas redes sociais, elas surtem resultados bastante positivos, e a gente vem rompendo com uma série de barreiras e preconceitos em relação à ideia de ser doador. No entanto, eu, como professora, e algumas vezes nós já discutimos a questão do currículo da escola, e para além dessas questões elencadas do vício de origem, colocadas aqui, eu traria do campo de vista e do ponto de vista da legislação educacional. Nós não temos o direito de mexer no currículo da escola. A LDB, as normas que regulamentam a LDB, que tratam particularmente do currículo da escola, vão falar que cabe ao sistema de educação mexer, alterar no currículo da escola. E o sistema aqui, a gente pode entender que ele é representado essencialmente, então, pelas secretarias de educação e, particularmente, também pelos conselhos de educação. Então, sempre que a gente lembra de alguma ação importante, a gente tem o desejo de dizer, isso devia estar na escola, isso devia estar na escola, isso devia estar na escola. Mas imagine se todos os nossos desejos e as nossas pautas fossem obrigatoriamente incluídas no currículo da escola, do jeito que a gente pensa. A gente ia criar um sistema totalmente ingerenciável, né? E até porque essas demandas, elas são absorvidas na escola por temas transversais. Nós temos aí a discussão da educação para o trânsito, a educação antidrogas, a questão da educação para a economia, para a sustentabilidade. São temas transversais que perpassam a escola. Então, a gente precisa respeitar a escola, precisa respeitar quem tem a autoridade para discutir o currículo, e esta autoridade vem dos educadores, né? Por mais que a gente tenha desejo, como legisladores, de fazer essa interferência. Então, queria chamar a atenção também por esse viés da legislação educacional. Também dizer que esta preocupação que o vereador Medeiros traz, novamente, ela é extremamente importante, e ela é tratada em temas, especialmente lá desde a pequena infância, de implicação com o outro. Conhecer o outro, respeitar as diferenças do outro. Isso me permite tomar consciência da minha vida em sociedade. Então, o processo de conscientização, ele é interno, ele é mobilizado, sensibilizado por fatores externos, mas a tomada de consciência é um ato interno do sujeito para o externo. Então, problematizando essa questão de conscientizar, a escola, ela trabalha na perspectiva de criar possibilidades para que o sujeito tome consciência, né? Então, a gente trabalha no campo do incentivo, da sensibilização. E aí, destacar, e vocês me perdoem, até porque eu sou muito chata, insistente nesse assunto, né? Quando a gente trata, por exemplo, dessa então, questão de doar sangue, a gente trata da concepção da vida em sociedade e da vida humana e de toda a diversidade humana. A quem eu dou o sangue? Como eu me comprometo com o outro? Para todos. Seja ele gay, lésbica, negro, pobre. Este é o compromisso da consciência com a vida do outro.
E aí os temas que a gente queria discutir, de sexualidade, os temas que nós achávamos importantes, que a educação indica como importantes, de gênero, de sexualidade, de respeito à diversidade étnico-racial, eles tratam dessa cultura da vida humana responsável com as outras vidas humanas. Quando o vereador André Meirinho, que aqui tem trazido o tema da sustentabilidade. A sustentabilidade é essa compreensão de que eu não vivo sozinho, isolado, numa ilha, que eu não posso fazer tudo que eu tenho desejo, que as minhas pequenas ações, elas impactam na vida do outro. Jogar um papel no lixo, pode ser só um papel, mas se todo mundo jogar o papel, na rua, a gente tem problemas socioambientais que impactam na vida de todo mundo. Então, essas temáticas começam a ser discutidas, volto a dizer, lá no berço, lá quando você pega um bebê no colo, você mostra para ele que você se importa com ele, quando você dá boas condições para ele se relacionar com outras crianças, quando você faz com que ele reconheça que o outro é fundamental para a sua vida, e esse outro ele é plural, ele é diverso. Então, essa é uma discussão que a escola faz, e precisa fazer profundamente. Então, nesse sentido, novamente, o conceito que o vereador propõe, aqui, eu diria, o conceito, a questão de ter programas, penso que a área de saúde precisa fazer isso, e a escola precisa trabalhar com essa diversidade humana e com os conceitos de alteridade, que é essa capacidade de se colocar no lugar do outro e poder verificar que eu posso ajudar, seja doando sangue, seja doando o meu ombro, seja não discriminando. Quando uma criança, e nós temos na rede, criança, por exemplo, em tratamento de oncologia, crianças que fazem quimioterapia, perdem o cabelo. Várias vezes, muitas vezes, elas não querem mais ir para a escola porque são motivo de chacota, de riso, da escola. Então, a escola tem feito trabalhos bastante importantes no reconhecimento dessa diversidade, seja diversidade adquirida ou por temporária, uma deficiência, uma diferença temporária, seja aquela congênita. Esses sujeitos estão na escola de forma comum, porque nós todos somos diferentes. Então, fazer a doação de órgãos, a doação de sangue, é um gesto extremamente humano, e a escola é espaço de humanizar. E a gente precisa, então, lembrar, de novo, que a escola faz, e que faz por temas que perpassam todas as disciplinas, e especialmente nas discussões da diversidade, do respeito ao outro, nessa cultura de se colocar sempre no lugar do outro, especialmente dos menos favorecidos, daqueles que mais necessitam. Então, parabenizar o vereador por trazer o tema e dizer que, na minha sugestão, ele é pertinente o parecer aqui que alerta o vício de origem, a ilegalidade, a inconstitucionalidade, mas, sobretudo, também, do ponto de vista da legislação educacional, compete ao sistema de ensino tratar de currículos e programas escolares. E que a minha sugestão, vereador Azenil, que ele pudesse ser encaminhado como uma sugestão ao programa de saúde, como sugestão também ao nosso colegiado educacional, para que ele seja também incorporado nos projetos políticos pedagógicos das escolas, pelo viés, como eu disse, do sistema de ensino, e não da obrigatoriedade implantada pela casa. Então, parabéns ao vereador pela temática, e eu antecipo, como professora, o meu voto pela manutenção do parecer dado também pela comissão. O projeto continua em discussão, não havendo quem queira discutir. Existe pedido de vista? Não. Ok, senhores. O parecer, então, está em votação. Votando sim, vota pela rejeição, ou seja, conforme o parecer da manutenção do parecer. Votando não, derruba o parecer. Então, gostaria que os senhores pudessem
por favor, o vereador secretário fizesse a abertura do painel de controle para a votação do parecer. A votação está aberta no painel eletrônico pelos próximos 30 segundos no parecer da Comissão de Justiça e Redação pela inconstitucionalidade. Ok, senhores. 7 sim, 2 não, 3 ausentes. O parecer está aprovado, o projeto está rejeitado. O requerimento número 066 está em discussão, não havendo quem queira discutir. O requerimento está em votação. Solicito ao vereador secretário que faça a abertura do painel de controle para a votação do requerimento 066. A votação está aberta, nobres vereadores, durante os próximos 30 segundos para a votação dos requerimentos. Agora é o chefe maior. 8 sim, 3... Aliás, 9 sim, 3 ausentes. O requerimento está aprovado. Nada mais havendo a tratar, convoco a senhora vereadora e os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 8 de março, terça-feira, no horário regimental. Declaro encerrada a presente reunião. Que horas são? Às 20h05.